ótimo dos ótimos. É quase que impossível a gente não se emocionar com a trajetória de carreira de Endrick, visando todas essas coisas que a gente viu, que falaram dele na internet, sobre sua família, sobre sua esposa, e até alguns vídeos que circularam na internet de alguns jogadores de futebol desmerecendo ele. Sim, Endrick virou polêmica nessa Copa do Mundo. Endrick, ele só era conhecido no mundo do futebol, e para quem conhece esse mundo de pertinho, sabe muito bem quem é Endrick. E agora Endrick tá tão conhecido quanto Neymar no mundo da internet, das páginas de fofoca. Eu falo assim que ele não era tão conhecido porque ninguém falava da vida pessoal dele. Mas bastou a Copa do Mundo começar para a fofoca do mundo dos jogadores de futebol focar nesse garoto de 19 anos que, segundo a internet, vive uma crise familiar porque se casou cedo demais. Endrick Felipe Moreira de Souza Pessoa nasceu em 21 de julho em Taguatinga, Distrito Federal, mas cresceu em Valparaíso de Goiás. E ele é o filho mais velho de Cíntia e Douglas Souza, e ele também tem mais 2 irmãos. Endrick começou a jogar futebol aos 4 anos de idade. E em meio a tantas dificuldades, até mesmo fome que a família passava, o seu pai, Douglas Souza, nunca deixou de acreditar no seu filho. E seu pai, Douglas Souza, é que gravava os seus vídeos e postava aqui mesmo no YouTube para ver se chamava atenção de algum clube. E foi o Palmeiras que viu esse talento no Endrick, né? E deu pro pai de Endrick um emprego e aceitou também pagar a moradia para ele e para toda a sua família. 5 anos Endrick ficou na base do Palmeiras. 161 gols em 188 jogos. Furou a fila em quase toda a categoria. 2022 ele foi vendido para o Real Madrid por 400 milhões. Segunda maior negociação da história do futebol brasileiro. Em 2024 ele chegou faltando 10 minutos para marcar a estreia da La Liga. Endrick foi o estrangeiro mais jovem a fazer isso na história de um campeonato. Em 2025, Endrick teve poucas oportunidades, foi emprestado para o Lyon e voltou a render porque ele era ótimo, né? E agora em 2026, aos 19 anos, sua primeira Copa do Mundo, Endrick foi o xodozinho da torcida brasileira, ótimo. Se você foi aquele torcedor que torcia por ele, já comenta aí e deixa o like para você ser mais ótimo. Para quem passou por tantas coisas depois que o pai dele pediu ao clube de São Paulo um pouco mais para pagar aluguel, para que todos da família pudessem morar juntos, e o clube de São Paulo teria negado o pedido do pai de Endrick, e depois disso ainda dispensou Endrick, foi a melhor coisa que aconteceu, porque tem coisas na vida que tem que dar errado porque o certo ainda não é. Santos e Flamengo também se interessaram por Endrick, mas quem levou a sorte grande foi o Palmeiras. Mas a sorte mais grande ainda é a de Endrick, por ter tido um pai que sempre acreditou nele, sempre tentou várias portas na cara, mas o pai de Endrick nunca desistiu. E ele super emocionadíssimo ali vendo o Endrick entrar no seu primeiro jogo de Copa do Mundo. Emocionou o Brasil e deixou muita gente assim muito mais, sabe, ótimo para gostar ainda mais de Endrick e da sua história de vida. E sobre a sua luta de superação, de tantas coisas que eles passaram juntos para chegar aonde eles chegaram. E os holofortes ótimos nessa Copa estavam todos apontados para a família de Endrick, para a esposa de Endrick, principalmente porque ela está grávida. E ele fez questão de mostrar para todos o tanto que é apaixonado pela esposa. E respeita bastante o seu casamento, porque vocês sabem, né? Jogador de futebol tem essa fama muito escrota de trair a esposa. Ele demonstra que, além de ser dedicado ao futebol, é bastante fiel a Deus e à família. Seu pai elogia bastante a sua esposa, ele fala que ela tem ajudado bastante ele nessa fase muito importante para ele, que foi a Copa do Mundo.
Já a mãe de Hendrik, pelas informações apuradas, ela nem queria que Hendrik tivesse se casado. E quando a mãe de Hendrik deixou os Estados Unidos, essa frase que ela falou chamou bastante atenção. Ela disse, abre aspas, não se esqueça de quem esteve ao seu lado quando a fonte não jorrava. Ela, como mãe, tem um certo tipo de preocupação, sim. Aí depois disso foi gerado polêmicas de que a sogra não suportava a nora. E muitos questionaram e questionam que a mãe de Hendrik é dependente emocional dele e parece ser um tipo de mãe narcisista e manipuladora. Ele mal se casou, ele acabou de vir ao mundo, né? Digamos assim, como que ele ia ter tempo pra esquecer, sendo que o cara não tava tendo tempo pra nada? Mal pra pensar, ele ia ter tempo pra esquecer, digamos assim, porque ele tava, né, nos treinamentos, focado na Copa do Mundo. Fica as perguntas, fica os questionamentos, como que ele pode ter esquecido assim da família dele? Será que pra mãe dele esquecer, casar, formar família, seguir a vida? Será que a mulher dele também deixou o pai, deixou a mãe, deixou a família pra fazer outra e esqueceu todo mundo pra lá? Isso são umas coisas meio que não tem muita lógica, né? Não tem muito, né, nexo. E ficou esse tipo de questionamento sobre a mãe de Hendrik. Será que pra ela esquecer é isso? Mas como ela é mãe, também isso pode ser algum tipo de alerta, algum tipo de aviso, não um tipo de cobrança, né? O que vocês acham? Ótimo, comenta aí. Querendo ou não, a mãe dele, a vida segue o fluxo, os filhos crescem, se casam, formam a própria família. Mas vamos ser realistas, algumas mulheres só se aproximam de homens por interesse. Nem todas, claro. Mas também tem uns homens que não tem fama, não tem dinheiro, não tem nada. Se aproximam da vida da mulher, suga a energia vital dela, dá só pau e água. E no final, quando ela resolve acordar pra vida dela, que ela resolve seguir a vida dela, o cara vai lá e mata. Aí isso aí já me estressa. Ai, como eu lembro disso, eu fico com muita raiva. Ó, tá vendo? A mulher sempre leva. São muitos, porém, na vida e na realidade de muitos. A realidade é diferente, né, ótimo? Mas a história é sempre a mesma. A mulher sempre é julgada, independente se ela tá por amor ou se tá por interesse. Mas com essa frase, pra muita gente, ela quis dizer que ninguém é capaz de amar ele, só o dinheiro que ele tem de especial. Meio oprimente essa frase, né, ótimo? E meio pesada, e foi mal interpretada na internet. Tem uns que saem em defesa da mãe, outros da esposa. Falam que mãe de menino é assim mesmo. Eu não acho, gente. Porque eu sou mãe de menino, né? Nem todas são assim. O que a gente não pode negar é o seu talento e a sua dedicação ao futebol e à família. E sobre a mãe e sobre a sua esposa, elas ocupam lugares diferentes na vida dele, que nenhuma das duas podem misturar as coisas. Vamos ver, né, que tem umas que misturam até demais. E vamos aguardar que o futuro dirá. Nossa, eu dei uma filosofada agora, né? E mais tarde a gente vê o resultado sobre isso, ótimos. Queremos também que em 2030 Hendrik se prepare 100% mais para ficar mais ótimo do que ele já é, para trazer o Hexa para nós, que dessa vez aí ficou muito em cima, não deu muito certo, né, ótimo. E que ele mostre pro Casimiro que ele vai ser muito mais que ótimos em 2030. E o brasileiro espera que ele seja a revelação da Copa do Mundo em 2030, já que ele virou o xodó da torcida brasileira. Então, ótimos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, já se inscreve. E um beijo, fiquem com Deus.